deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Ativem as notificações e vamos para o vídeo. A maldição da Chorona. Quando o choro começava no meio da noite, poucos eram aqueles que tinham coragem o suficiente para sair de casa e verificar o que ocorria. Dos que sobreviveram, os testemunhos afirmam haver sempre uma neblina muito espessa próxima ao solo, e, no meio dela, uma mulher, vestida de branco, com um véu da mesma cor cobrindo o rosto. Com o passar do tempo, o vulto da mulher passou a ser visto em mais de uma cidade, desaparecendo sempre que chegava à cidade de Texcoco, a 1 hora de distância ao leste da cidade do México. Qual o motivo do choro, afinal? Por ser uma lenda urbana antiga, embora o cerne da história seja sempre o mesmo, há variações na motivação e nos detalhes, porém, todos eles envolvem uma mulher que perdeu o filho. Yotsin, Olin Itonati. Uma das versões conta a história de Yotsin, que se mudou para Xochimilco com seus 2 filhos, Olin Itonati, e, sem marido, passou a cultivar flores em uma chinama, uma espécie de canteiro de madeira flutuante. Um dia, porém, Yotsin voltava do trabalho com os filhos e viu que sua casa estava pegando fogo. Desesperada, a mulher correu para apagar o incêndio, deixando os 2 filhos no barco onde estavam. O barco flutuou à deriva por muito tempo e as crianças caíram na água, afogando-se. Yotsin ficou transtornada com a perda, chorando dia e noite sem fim. Aos poucos, ela também foi morrendo de depressão, mas seus lamentos continuam sendo ouvidos pelo povoado à noite até hoje. A vinda dos espanhóis em 1500. Outra versão da história data da época em que os espanhóis chegaram às Américas, no século 1600. Nessa época, uma belíssima jovem arrebatou o coração de vários homens, até que um deles finalmente a conquistou. Apaixonados, os 2 se casaram e logo tiveram um filho. Um dia, quando o menino ainda era pequeno, o pai saiu para trabalhar, mas nunca mais voltou. A jovem teve que criar o filho sozinha, mas logo um rico fazendeiro lhe propôs casamento, porém, com uma condição: ele não queria o filho de outro homem. Transtornada, ela voltou para casa e convidou o filho para um passeio pelo lago Texcoco. Quando lá chegaram, a mãe foi para a parte mais funda do lago e chamou pelo menino, instigando-o a ir para a parte onde não dava pé. Quando a criança alcançou, ela a empurrou para baixo da água, afogando-a, enquanto o menino se debatia lutando pela própria vida. Até não mais se mover, a jovem deixou o corpo do menino ser levado pelas águas. Então, voltou à casa do fazendeiro e lhe contou o que havia feito. Cheio de repulsa, o homem a expulsou de sua casa. Foi então que a mulher se deu conta de que havia perdido tudo. Então ela voltou ao lago e, desde então, chora arrependida pela perda do filho querido. A história do filme. Uma terceira versão é apresentada no filme estrelado por Linda Cardellini. No longa, A Maldição da Chorona traz história de uma mulher mexicana muito bela, que se apaixonou por um rapaz e, apaixonados, se casaram e tiveram 2 filhos. Com o passar do tempo, porém, o homem acabou se envolvendo com outra mulher e abandonou a família. Cheia de raiva e ciúmes, a ex-esposa resolveu se vingar do marido, tirando-lhe aquilo que lhe era mais precioso, seus filhos. A mulher levou as 2 crianças até o rio e as afogou ali. Depois de um tempo, ela se deu conta do que havia feito e, enlouquecida, gritou e chorou pela morte dos meninos. E até hoje ela se lamente pelo que fez. Por isso, busca outras crianças na região para substituir os filhos assassinados. Mas, como sabemos de tudo isso? Bom, aqueles que viram a Chorona de verdade, ou morreram ou passaram o resto da vida tendo visões alucinadas que os atormentaram para o resto da vida. É claro que nada disso vai acontecer com quem for ver o filme no cinema, porque o filme está protegido contra a maldição. Ou não.